Os fungicidas da Corteva AgriScience mostraram desempenho superior no controle das doenças em campo. E agora é hora de conhecer os resultados das jogadas que Viovan, Vessária e Approach Power levaram para as lavouras. Acesse o site de resultados do Manejo Campeão Almira, onde você poderá ver a performance dos fungicidas e assistir ao podcast com um profissional que sabe tudo sobre esse time campeão. Venha conferir essa goleada de resultados. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos o Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E agora a gente vai direto para o Rio Grande do Sul, vamos lá para São Valério conversar com o Marcos Moura, que é responsável técnico pela Moura Projetos Agrícolas. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bom dia a todos. Então, meu nome é Marcos Moura aí. Estamos enfrentando essa triste realidade no município agora com esses altos volumes de chuva nos últimos meses aí. E Marcos, vamos começar falando um pouquinho a respeito do milho verão. O Marcos mandou algumas imagens para a gente, eu vou pedir para o Christian gentilmente colocar aqui para nós. Marcos, explica um pouquinho para nós o que está acontecendo com o milho verão aí em São Valério. Então, a questão que está ocorrendo bastante na nossa região aqui no município, né, é a questão do tombamento, né. Então, algumas áreas aí que foram plantadas um pouco mais no cedo aqui no nosso município, principalmente no começo do mês, elas estão sofrendo bastante com a questão de bacterioses e fungo, né, tanto nas folhas, com alta incidência de manchas, e no como da cultura. Então, isso está resultando em tombamento das plantas. Então, algumas áreas aqui, essas foram plantadas mais no cedo, ela já tem algum dano superior a 50%. Então, isso devido à ocorrência das elevadas precipitações. Desde o plantio, que foi ocorrido no mês de agosto, e com maior concentração, então, dessa chuva também que ocorreu desde agosto até o dia de hoje, principalmente na questão do mês de outubro. E aqui na região, em algumas localidades, chegou de 900 a 1.100 milímetros somente nesse mês de outubro, né? Então, a cultura do milho, ela necessita em torno de 400 a 600 milímetros de água, né, durante todo o seu ciclo. Então, somente nesse mês de outubro tivemos aí 2 vezes acima do que ela necessita, né. Então, isso é um problema bem complicado, né. E Marcos, a gente vê também que existe uma questão de má formação das espigas. Isso é em consequência da bacteriose, é em consequência desse excesso de precipitações. O que tem acontecido? Isso, também essa questão da má formação das espigas, né, principalmente ali dos grãos, ela é devido à questão que esse milho que foi plantado no começo do mês de agosto, ele pegou a questão do pendoamento bem no mês de outubro, que foi ali onde ocorreu os maiores índices de chuva aqui na nossa região, né? Então isso resultou numa má formação desses grãos. E Marcos, a questão dessa má formação de grãos, a questão desses tombamentos, da bacteriose, você falou que nessa área houve uma perda de em torno de 50%, mas quando a gente olha para o município de São Valério, de uma maneira geral, isso tem se replicado em outras propriedades? A gente consegue mensurar uma porcentagem de como esse fator, né, da bacteriose, da cigarrinha, do tombamento, como isso tem afetado o milho verão aí no município? Então, esse tombamento aqui e esse problema que está ocasionando devido às altas precipitações, por enquanto, é mais em milhos plantados no cedo, começo de agosto, como eu mencionei, né? E em algumas cultivares. Algumas cultivares são um pouco mais suscetíveis, algumas um pouco mais resistentes. O milho plantado um pouco do dia 15 de agosto em diante, ainda ele não apresenta muitos sintomas desse tombamento. Mas devido a essas altas precipitações que estão ocorrendo, já também agora no mês de novembro, já chegamos à marca dos 300 milímetros, e ontem já registramos 80, e essa noite mais uns 60 milímetros,
e temos aí previsões chegando a 200 milímetros até o dia 17. Então, isso pode acarretar também no surgimento em novas áreas, né? Hoje no município é mais em áreas do cedo, como eu mencionei, né? Então, em torno de uns 10% no máximo aqui no município, né? Ou seja, a gente já tem essa contabilização desses estragos, mas a preocupação ainda não acabou. Pode haver uma ampliação dessas perdas. Isso, correto. Pela questão, principalmente dessas precipitações que está marcando, né? E desde a questão também, se tem alguma ocorrência de evento, também ajuda nessa questão do tombamento, né? Principalmente também em lavouras que foram afetadas com a questão da cigarrinha, né? Que ela pega do complexo do enfesamento, então ela deixa a planta mais suscetível à entrada desses patógenos, né? Então, em áreas que tiveram uma pressão maior de cigarrinha, pode ocorrer um maior dano de tombamento, né? Ou seja, vários fatores ocorrendo aí: bacteriose, excesso de chuva, cigarrinha, vento. É um caos completo, né, Marcos? Isso, vamos supor, é um combo, né? Que nem eu comento com os produtores aqui, na safra que nós tivemos ali 2021, 21, 22, nós vínhamos de 3 anos de laninha, né? Que era poucas precipitações, pouca chuva e altas temperaturas. Então, e agora, vamos supor, isso se inverteu, né? Então, nesse ano agora, nessa safra, nós temos com altas precipitações e está levando a esse problema de tombamento no milho, né? Porque ano passado nós perdemos pela seca e agora estamos perdendo pela chuva, né? Os dois extremos são bem complicados, né? E tendo em vista esse alto índice de precipitações, né, tanto o que já foi e o que já está previsto, como é que está o andamento do plantio da soja, que é algo que também preocupa bastante os produtores por aí, Marcos? Sim. Então, agora nesse mês que nós estamos no plantio da soja aqui na região, né, também temos encontrando bastante dificuldade nessa questão do plantio. Então, o solo se encontra bastante úmido. Como eu mencionei, já passamos os 300 milímetros agora no mês de novembro. Então, os produtores estão realizando esse plantio mesmo com o solo um pouco úmido, né? Pois as janelas com o sol são curtas, de 2 a 3 dias aqui durante a semana. E logo em seguida já retorna essa chuva, né? Mas assim com uma preocupação, que se der um alto volume de chuva em cima do plantio, também tem o risco dessa semente não germinar, né? Não nascer, no caso, né? Então é um outro risco também que tem associado ao plantio de soja, né? Também em áreas de várzea, tá bem complicado esse ano o plantio, pois apareceu bastante vertedouros de água, que nunca se aparecia antes, mas devido a esses altos volumes de chuvas no mês de outubro, tem bastante vertedouros em algumas lavouras, né? Então tá bem crítica essa situação, né? E aí a gente pode contabilizar um atraso de mais ou menos quantos dias no plantio da soja? Nós tivemos, sempre no histórico, nós temos plantio aqui na região e no município desde o final de outubro, 25 de outubro em diante, né? Esse ano, devido a essas altas precipitações, não tivemos plantio em outubro, somente agora no mês de novembro, e mesmo com o solo úmido, né? Então dá para contabilizar uns 10, 15 dias de atraso de um período normal, né? E o nosso forte de plantio aqui seria do começo de novembro até mais ou menos o dia 20, né? E com essas precipitações está atrasando bastante. E com esse atraso, mesmo que o produtor consiga finalizar esse plantio, Marcos, já há alguma preocupação em relação à perda de produtividade, perda na qualidade desses grãos de soja? Pelas previsões que tá tendo aqui para nossa região, né, com esses altos índices de chuva, então isso pode acarretar também no desenvolvimento de doenças para frente, né, e desde agora do plantio, principalmente, também pode ocorrer a questão de fusário na soja, né, que vai ser também, vamos supor, a morte de plantas, né, então é um fator bem complicado. Provavelmente vai acarretar no aumento da incidência de ferrugem e de doenças foliares, né, então o produtor vai ter também um gasto maior para conseguir combater essas doenças, né? Então já tem uma perspectiva de ter alguma redução se essa chuva não diminuir, né? E dessa forma, né, com essa incerteza toda, né, do que vai ser produzido, do que vai render dessa safra, como é que estão as negociações? O produtor tem travado algum tipo de contrato antecipado por aí em São Valério ou não? Está esperando para ver o que vai ser colhido de fato, Marcos? A maioria dos produtores aqui, ultimamente, nos últimos anos, não tem feito muito contrato, devido à questão que ali no ano 2019, 2020, como teve alguns contratos realizados e o preço da soja teve um aumento considerável, né?
Então, a partir daquele momento ali, não tem sido feito muitos contratos aqui na região, né? É mais venda no balcão na hora da colheita, né? Certo. Mas, claro, né, o preço é uma questão bem complicada, né? Que nem o investimento é feito um valor mais alto e depende na questão do preço, né? Que nem a safra ali 19, 20, 21, teve a questão da pandemia influenciada, né? O produtor ali plantou com uma safra com produção com valores bem altos, né? Insumos, fertilizantes ali, fez a venda do produto mais barato, né? Então isso é bem preocupante, né? Certo. Marcos, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço. E também vou deixar, se possível, o link nos comentários da minha página do Instagram lá, que nós divulgamos aqui da região, né? Nós temos aqui uma página que é da Moura Projetos Agrícolas, que nós fizemos esse acompanhamento aqui da safra. Também tem um link do meu canal do YouTube, que nós temos um vídeo explicando mais sobre a questão também da cigarrinha na cultura do milho e sobre o tombamento. Tá certo. Marcos, então, falando aqui com a gente direto de São Valério, no Rio Grande do Sul, nos explicando os estragos no milho verão que foram causados pela chuva e também a respeito da bacteriose, da cigarrinha do milho, tombamento, enfim, um caos completo por lá. Em uma propriedade que ele mandou algumas imagens e que nós mostramos aqui para vocês durante esse boletim, houve uma perda de 50% somente nessa propriedade, mas o Marcos ele explica que quando a gente olha para o município de São Valério de uma maneira geral, para o milho verão, há uma perda de em torno de 10%, mas como há mais chuvas previstas, mais volumes importantes de chuvas que devem cair sobre o município nos próximos dias, essas perdas elas devem ser ampliadas. Há essa preocupação. E aí, quando a gente olha para o plantio da soja, existe também essa preocupação pelo atraso, já que as máquinas não conseguem entrar no campo. São, às vezes, poucos dias na semana que as chuvas dão uma trégua e que os produtores conseguem entrar para fazer essa semeadura, mas o solo está muito úmido, corre o risco dessa semente não germinar, né? Então também existe essa preocupação, são cerca de 10 a 15 dias de atraso do plantio da soja por lá, então já corre também o risco de comprometer a melhor janela, né, de plantio, já corre o risco de comprometer a melhor janela de produtividade para essa safra de soja lá em São Valério, no Rio Grande do Sul. Eu fico por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.